A graça e a paz, amados irmãos, amadas irmãs. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus. E hoje, ao estudar a revista de Tiago, A Fé em Ação, eu gostaria de destacar que a editora dessa revista é a Editora Cristã Evangélica. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que fala sobre provação e tentação. E para tanto eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Tiago. Mas antes, eu gostaria de destacar sobre o alvo da lição. O aluno será capaz de compreender a diferença entre provação e tentação. Ele deverá desejar agir adequadamente ante a provação e as tentações, e lutar contra a tentação e aprender com a provação. E agora eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no livro de Tiago. Nós leremos dos versículos 12 ao versículo 15. E diz assim a Palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós hoje estaremos nos aprofundando sobre esse tema, provação e tentação. Os israelitas, na revelação do Antigo Testamento, eram proibidos de pôr Deus à prova, como está escrito em Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Embora o tenham feito de modo notório no deserto, em Massá, que significa tentação, e está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 17, nos versículos 2 e 7. Nessa passagem, o povo, quando chegou a determinado local, ali não havia água. E depois de tantas experiências com Deus, ao invés do povo se voltar para Deus, orar, pedir direção, pedir a Deus um milagre, mais um milagre de tantos que ele já havia feito, o povo se rebelou, o povo se voltou contra Deus e começou a questionar o porquê dele ter tirado eles do Egito. E foi até Moisés e também começou a questionar Moisés o porquê daquilo tudo. E Moisés pede a direção a Deus e Deus então orienta Moisés. Moisés vai até determinado local e ali Deus opera o milagre de prover a água para aquele povo. Mas notem que no versículo 7 ficou registrado: e chamou o nome daquele lugar Massá, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O termo hebraico para provar foi usado quando Deus testou Abraão em Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Esse termo provar também foi usado para o rei Ezequias em 2 Crônicas 32, versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus provou estes homens com o propósito de aprimorar o caráter deles, a fim de que andassem em seus caminhos. E Deus muitas das vezes nos permite passar por provações
para nos moldar, para testar a nossa fé e para nos amadurecer no caráter cristão. Foi uma prova de caráter elevado, vindo diretamente das mãos do Senhor, para pôr o ente querido na fornalha de fogo, a fim de provar a realidade da sua fé. E só entendemos esse fato à luz de Hebreus 12, no versículo 4 ao versículo 13, onde a palavra de Deus declara o propósito divino da nossa disciplina. Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. E nós estaremos lendo do versículo 4 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filhos meus, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quando Deus nos disciplina, quando Deus permite provações, é porque Ele quer extrair de nós o melhor. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer fazer com que a nossa fé se fortaleça cada vez mais viva. Agora, coisa diferente significa sermos provados pelas mãos de Satanás, o adversário das nossas almas. Nesse caso, trata-se de uma solicitação para a prática do mal, com fins destrutivos, como o exemplo da passagem que se encontra em Lucas 22, nos versículos 31 e 32, onde diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Há também as provações provocadas pelas circunstâncias, como na passagem em Eclesiastes 2:1, onde está escrito: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Nessa passagem, a investigação ou prova era crucial para Salomão. Mas a prova não era científica. Antes era um experimento prático com o intuito de verificar o que funcionava. Ele estava interessado em saber qual era o resultado de cada ato. Daí o propósito desta lição: fazer diferença entre provação e tentação, para que nós saiamos hoje entendendo essa diferença. E para complementar, para dar um embasamento maior ao nosso estudo, eu usei algumas Bíblias, e uma delas é a Bíblia da Escola Bíblica, né? E nela eu vou trazer um complemento, além do que está na nossa revista
sobre provação, tentação, trazendo versículos, esses versículos que nos farão entender, nos farão mergulhar ainda mais à luz da palavra. Mas antes, a nossa Bíblia de estudo, ela diz: no Novo Testamento, uma mesma palavra grega é usada para provação e tentação. Em Tiago, versículo 12, 13, que é o que estamos estudando, por exemplo, o termo provação vem da palavra grega peirasmos e o termo tentado do verbo grego com a mesma raiz, peirazo. E agora eu apresento um quadro comparativo. Nós não vamos estar lendo todos os versículos, por isso eu sugiro que os irmãos anotem, para que depois vocês procurem na Bíblia e leiam e façam esse quadro comparativo com os versículos ao lado, mas para ganharmos tempo por conta do conteúdo que nós ainda vamos estar vendo, eu vou apenas citar os versículos para que os irmãos possam estar anotando. E aí, provação, ela vem de Deus. Tiago 1, versículo 12 e 17. Tentação, não vem de Deus. Tiago 1, versículo 13. Ela vem da sua própria cobiça. Tiago 1, versículo 14. Provação leva à aprovação. Tiago 1, 12. Tentação leva ao pecado. Tiago 1, 15. Provação resulta na coroa da vida. Tiago 1, 12. Tentação gera a morte. Tiago 1, 15. Provação. Deus nos guarda. Apocalipse 3, 10. Tentação. Deus nos livra. 1 Coríntios 10, 13. Provação. Devemos perseverar. Tiago 1, 12. Tentação. Devemos fugir. 2 Timóteo 2, 22. Provação. Não vai além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. As provações da vida são processos pedagógicos que atravessamos para testar a nossa fé e nos amadurecer espiritualmente. Provar é diferente de tentar. Deus nos prova para produzir o que há de melhor em nós. O inimigo nos tenta com a intenção de produzir o que pode haver de pior em nós. E aí, eu gostaria agora de destacar essa Bíblia de estudo, que eu gosto muito de extrair para enriquecer, como eu falei, além do que está na nossa revista, que já é um conteúdo riquíssimo. E aí eu destaco, através dessa Bíblia de estudo, o versículo que nós vamos estar nos aprofundando, que é o versículo 12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E aí eu destaco a palavra bem-aventurado. Os cristãos que conseguem suportar as provações são verdadeiramente felizes. Em Mateus 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurado aqueles que suportam as lutas e que passam por ela, tendo a certeza de que Deus está no controle, cuidando das nossas vidas. A segunda palavra que eu destaco é suporta. Nesse contexto, a palavra também descreve a sobrevivência passiva e dolorosa em meio a uma provação e concentra-se no resultado vitorioso. Essa pessoa nunca renuncia à sua fé salvadora em Deus, porque a fé dela é firmada na rocha e ela tem a certeza que o Redentor vive. E seguindo, a palavra provação. Essa palavra grega sugere problema ou algo que quebra o padrão de paz, conforto, alegria, felicidade na vida de uma pessoa.
Uma forma verbal dessa palavra significa submeter alguém ou algo à prova, com o propósito de descobrir a natureza dessa pessoa ou a qualidade de uma coisa. Deus permite essas provas para provar e aumentar a força e a qualidade da fé que a pessoa professa. No versículo 12, provação indica aprovação. Passou na prova, é um bem-aventurado. O cristão passou por suas provações com êxito e vitória, o que indica que ele é genuíno porque a sua fé resistiu como a fé de Jó. Como é bom sermos aprovados em meio às provações. Agora nós entraremos no tópico primeiro da nossa revista e vai dizer sobre o prêmio da perseverança nas provações. E Tiago emprega o mesmo termo usado nas bem-aventuranças do chamado Sermão do Monte para passar a ideia de felicidade resultante de uma fé aprovada após a passagem de um período de turbulência. É o prêmio de quem venceu na corrida da vida e suportou com paciência a longa travessia do deserto. Hebreus 11, 36, 40. Jesus lembrou aos discípulos o aspecto futuro do prêmio pela renúncia de tudo nesta vida. Mateus 19, 28, 29. E Paulo mencionou o que Deus reserva para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. E eu gostaria de destacar a nossa Bíblia de estudo, complementar mais uma vez, quando nós falamos sobre coroa em que exultamos. A Bíblia fala a respeito desta vida eterna como sendo semelhante a uma coroa que é dada ao vencedor de uma competição atlética. Veremos a seguir 5 coroas apontadas na Bíblia, cada uma trata um aspecto na vida cristã. Veremos que a primeira coroa tratada é a coroa incorruptível, coroa imperecível que celebra a salvação sobre a corrupção. Em 1 Coríntios 9, 25 vai nos dizer: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A segunda coroa vai falar sobre a coroa da justiça. A coroa da justiça que celebra a vitória da salvação sobre a injustiça. Em 2 Timóteo 4, do versículo 7 ao versículo 8, vai nos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que privilégio! E a terceira coroa vai falar sobre a coroa da glória, inalterável coroa da glória, que celebra a vitória da salvação sobre a corrupção. E em 1 Pedro 5, versículo 4, nos diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inalterável coroa da glória. E agora, a coroa da vida. A coroa da vida que celebra a vitória da salvação sobre a morte. Em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E em Apocalipse 2, no versículo 10 e 11, diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a quinta coroa é a coroa da alegria, a coroa da exultação, que celebra a vitória da salvação sobre o inimigo e sobre a perseguição humana dos cristãos.
coroa da alegria como prêmio para os ganhadores das almas. Em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 19 e 20, vai nos dizer: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Em Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Que privilégio diante de tantas lutas, tantas provações, nós sermos aprovados diante do Senhor. Agora nós entraremos no tópico 2 da nossa revista, que fala sobre a força destruidora da cobiça, onde diz: a tentação em si só não é pecado, pode ser descartada. E aí a gente pode trazer à memória a história de José do Egito, que ele passou por uma grande tentação, quando a mulher do seu senhor preparou toda uma armadilha de sedução. E aí José tinha duas escolhas: se permitir viver aquela situação ou se permitir obedecer a palavra de Deus. E ele fez a escolha mais sábia. Ele fugiu daquela situação. Fugiu porque ele era temente a Deus e obedecia a palavra de Deus. E aí, quando fala tentação em si só não é pecado, porque pode ser descartada. José descartou. Mas, uma vez assumida, se transforma em pecado, pois há o desvio dos padrões estabelecidos por Deus. A palavra cobiça vem do latim, com o sentido de um desejo recheado de avidez. O problema central está em pensarmos em nós mesmos e não propriamente nas coisas que podemos obter, situações que tornam ambicioso uma pessoa sempre descontente e insatisfeita. A cobiça, depois de destruir o homem de sua força espiritual e governá-lo inexoravelmente durante a vida, torna a existência humana um fracasso. Isso é muito forte. Por isso, nós devemos estar sempre vigilantes, principalmente, sempre alicerçado na armadura de Cristo, na palavra de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A mesma palavra grega traduzida por provações também é traduzida por tentado, aqui nessa passagem, como nós vimos lá na introdução. O que Tiago quer dizer é que toda circunstância que surge na vida de um cristão pode fortalecê-lo se ele obedecer a Deus e permanecer confiante em seus cuidados, ou tornar-se uma incitação ao mal, se em vez disso ele preferir duvidar de Deus e desobedecer a sua palavra. Novamente, com o nosso complemento da Bíblia de Estudo, eu destaco algumas frases do nosso versículo onde diz: Deus não pode ser tentado. Por sua natureza santa, Deus não pode fazer mal e nem é vulnerável a ele. Em 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ele mesmo a ninguém tenta. Deus permite que as provações aconteçam e em meio a elas permite que a tentação venha. Mas Deus nos prometeu que não permitirá tentação maior do que aquela que possamos suportar e que não deixará de prover um escape. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus, Ele cuida de seus filhos. Deus, Ele nos mostra a direção. Deus, Ele nos dá o caminho. Toda a direção e todo o caminho está registrado aqui na sua palavra. E cabe a nós decidirmos qual caminho vamos seguir. Cabe a nós, diante das provações, suportar com fé e perseverança, sabendo que Deus, Ele quer o melhor de nós. E diante das tentações, temos força para fazer a escolha que José fez: fugir. E dando continuidade, pela sua própria cobiça, também está lá no nosso versículo, que na Bíblia de Estudo ela vai nos dizer, refere-se à luxúria, ao forte desejo da alma humana de desfrutar ou adquirir algo para satisfazer a carne. A natureza caída do homem tem a propensão para desejar fortemente qualquer pecado que a satisfará. A expressão sua própria descreve a natureza individual da luxúria. Ela é diferente para cada pessoa em consequência das tendências herdadas, do ambiente, da criação e das escolhas pessoais. A gramática grega também indica essa cobiça é o agente ou a causa direta do pecado individual. Mateus 15, 18 a 20. É importante também pensarmos e entendermos que o inimigo, ele anda ao derredor. Ele sonda, ele vê, ele sabe onde somos mais fortes, onde somos mais fracos, e justamente nas fraquezas ele tenta criar armadilhas, criar manjares. Por isso precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus, em oração, em jejum. Precisamos ter o nosso quarto de guerra, o quarto da oração, para nós resistirmos diante dessas tentações. E a outra palavra que tem destaque é atrai. Essa palavra grega era usada para descrever animais de caça que eram atraídos para a armadilha. Olha que interessante. Assim como os animais podem ser levados à morte por meio de iscas atrativas, a tentação promete às pessoas algo bom, que na verdade é prejudicial. A outra palavra que tem por destaque é a palavra seduz, um termo de pesca que significa capturar ou pegar com isca. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 14 e 18, vai nos dizer: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Palavra dura. E aí a gente pode entender um pouco mais sobre a força destruidora da cobiça. Ela vem para nos lançar uma isca, mas para nos levar ao erro. Mais uma vez repito, a importância da vigilância e da busca diária do estudo da palavra de Deus e da oração com Deus. E agora nós entraremos no tópico 3 da nossa revista, que fala sobre o processo da gestação do mal no interior humano. É um outro tópico muito profundo e que devemos estar muito atentos. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os 2 verbos gregos usados no texto eram usados pelos caçadores e pescadores para atrair as presas e tirá-las do seu esconderijo, atraindo-as para as armadilhas, redes ou anzóis, no processo de atração das vítimas. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15. O segundo verbo pode se referir aos atrativos de uma prostituta. Nesse caso, descreve o resultado de ceder às suas tentações. E uma coisa interessante que o autor da nossa revista, ele vai trazer para que a gente entenda de uma forma mais completa sobre essa gestação do mal. E o livro de Apocalipse, por descrever as últimas formas de sedução do mal no mundo, utiliza os mesmos 2 verbos com frequência. Vejamos, em Apocalipse 2,20, ele destaca a palavra ensinar, mas ensinar para essa gestação do mal. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2,20: Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em Apocalipse 13:14, ele destaca a palavra enganar, seduzir. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O outro destaque que o autor traz, Apocalipse 18:23, fala sobre enfeitiçar. Também, jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz do noivo ou da noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram seduzidos pela tua feitiçaria. Em Apocalipse 20, versículo 8, ele destaca: enganaram em grande escala. E diz assim a palavra: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E é interessante também agora pensarmos sobre um outro personagem que a Bíblia nos traz, diferente de José, que fugiu. Agora nós vamos trazer como exemplo a história de Davi. Olhando para o pecado de Davi com Betseba, podemos perceber claramente esse processo da gestação do mal, como o inimigo é sagaz, como ele usa de artimanha, de armadilha, e ele não tem pressa. Em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida.
Olha a gestação do mal. E aí o autor da nossa revista, ele destaca algumas palavras para que nós tenhamos atenção, para que nós tenhamos vigilância. E a primeira delas, ele vai falar sobre a ociosidade. Era primavera, abril, maio, depois das chuvas, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Quando uma pessoa está na ociosidade e deixa de fazer o que deve, sua mente se desarma e enfraquece o espírito de vigilância. Como é importante termos o que fazer. Como é importante buscarmos, principalmente, cumprir aquilo que Deus nos orienta, que é meditar na sua palavra, que é orar, que é vigiar. Como é importante. Deus também nos permite ter os nossos afazeres, o trabalho, o estudo, as nossas coisas de casa. Como é importante nos mantermos ocupados, com a mente ativa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tendo que estarmos em isolamento. Como é importante a gente tentar se ocupar de alguma forma, fazer exercício, mesmo dentro de casa, buscar ler um livro, buscar estudarmos as nossas lições sugeridas, as leituras diárias. Temos tantas coisas que nós podemos escolher fazer para de alguma forma nos ocupar. E tem um ditado popular, que diz que mente vazia, eu não vou nem completar, mas vocês sabem. Então, é fugir da ociosidade. E aí, a outra palavra que o autor nos destaca são a concupiscência dos olhos. Uma tarde, passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. O hebraico acrescenta uma expressão idiomática de se ver, muito formosa de se ver. O vislumbre transformou-se em olhar fixo. Agora que os olhos estão sendo saciados, não há espaço para pensar em Deus. Afinal, a cobiça atrai e como consequência desse processo de gestação do mal, nós temos o resultado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15. E o resultado de se permitir que a cobiça seduza é o que faz parte da história da humanidade desde Gênesis. No capítulo 2, versículo 17, onde nós podemos ler: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Davi e Betseba não morreram, mas Urias e o bebê morreram, e ocorreu toda uma consequência sobre a vida deles por causa do pecado. Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar quando nós nos arrependemos. Então, se há diante de nós caminhos de tentação, se há situações que o inimigo está tramando, está construindo para nos fazer cair, que nós possamos buscar em Deus força, como diz na palavra, que Deus Ele não dá aquilo que nós não podemos suportar. Assim como José fugiu, nós possamos encontrar força em Deus para fugir. Davi, ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Ele por várias vezes se arrependeu e Deus, com sua misericórdia, o perdoou. Mas Deus não tira de nós a consequência do pecado. E aí é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. E agora, caminhando para a nossa conclusão, devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida presente,
pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Em Atos 14, versículo 22 nos diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Prosseguir em meio a grandes sofrimentos. Em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas certos de que o mal, embora pareça descontrolado no mundo, está sobre a alçada de Deus e é usado para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Em Romanos 8, 26 e 28 nos diz: também o vosso Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que possamos lutar incansavelmente contra as tentações, procurando aprender do Senhor quando somos provados. Que no dia de hoje, ao concluir esta lição, eu e você, nós possamos entender a diferença entre provação e tentação. Entender que a provação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus para nos testar, para nos provar, para nos amadurecer espiritualmente, para moldar o nosso caráter, para nos tornar um vaso de honra nas mãos de Deus, para cumprirmos o ID dele, para fazermos a vontade dele. E também devemos entender que as tentações, embora não venham de Deus, mas Deus permite, mas ao mesmo tempo que ele permite, ele nos dá força, a força que nós precisamos, porque diz na sua palavra que ele não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. Então, se existe uma tentação diante de nós, que nós possamos encontrar em Deus forças para suportar. Assim como José fugiu, que nós também possamos fugir dos manjares que surgem em nossa caminhada. Que nós possamos encontrar forças em Deus e através da palavra de Deus, através do estudo, através da busca diária, através das orações. E que possamos pedir a Deus sabedoria que Ele nos dá, para que possamos fazer as escolhas que agradam ao coração de Deus. No dia de hoje, eu desejo um domingo abençoado a cada irmão e dizer que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém.